Aleluia! Quantos de vocês podem dar glória a Deus começando mais um dia na presença dEle? E eu convido você a fazer isso publicamente nos comentários. No mundo espiritual, você ter a sua Bíblia nas mãos, consagrar o seu dia a Ele, isso é maravilhoso. E você não tem noção de como isso te abençoa, o céu se abre e nesse momento legião de anjos se acampam ao redor da tua casa, da tua vida e da tua família. Muito prazer, quem não me conhece. Eu me chamo Luiz Guilherme, todo dia sagrado há mais de um ano. Estamos aqui lendo a Bíblia, orando, buscando discernimento no Senhor. Eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja, e queira abraçar essa comunidade, o meu canal, e estar junto conosco todo santo dia. Eu torno a dizer, gente, não é um curso de teologia, geografia, história da Bíblia, não. Aqui é um momento mesmo de comunhão. O que Deus fala comigo? Eu leio a Bíblia, faço minha anotação e compartilho com vocês. Eu quero honestamente poder transbordar na sua vida, que você possa e venha viver coisas lindas, coisas novas na presença de Jesus. De frente para a minha janela eu dou bom dia para o meu pai, e é gratificante que já somos aí quase 5.000 pessoas aqui todo dia. Não é 5.000 pessoas orando. Ter 5.000 pessoas em um vídeo do YouTube às vezes é até fácil. São 5.000 pessoas que estão se apaixonando pela Bíblia. Inclusive hoje a leitura vai ser o último livro da Bíblia, Apocalipse. Tem gente que raramente abre a Bíblia em casa, não porque é preguiçoso, preguiçosa ou não ama a Deus, nada disso. Estou abrindo aqui junto com vocês, olha só. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos grifar hoje e vamos ler juntos. Carta à igreja em Sardes. Não, a pessoa não lê a Bíblia porque a sua grande maioria, primeiro, o brasileiro por si só, a grande maioria não tem hábito em leitura. E quando se fala da Bíblia, tem a parte física, você olha um livro desse tamanho, não sabe nem por onde começar, e a parte espiritual, que dá aquele cansaço, a pessoa começa a dar sono, começa a bocejar, e ela não entendi nada, ela já para, e daí ela fica lendo um versículo ou outro na internet, no Instagram, no Facebook, versículo do dia. Mas quando você abre a sua Bíblia de papel, e você busca no Senhor discernimento, eu garanto para você, a tua comunhão com Deus vai estreitar. E hoje eu quero declarar que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Comece o dia declarando, olha que maravilha. Seja homem, mulher, criança, adolescente, tem criança de 10 anos. Eu recebo muita foto lá no suporte do WhatsApp, com a Bíblia nas mãos. Não é maravilhoso isso? Declare dizendo, o meu Deus, Ele abre porta onde ninguém fecha. O meu Deus abre portas onde ninguém fecha e ninguém fechará. Porque aquilo que Deus abençoar, abençoado será. Coloca isso no teu coração. Apocalipse capítulo 3. Quando Deus decide abrir uma porta, não há força humana que impeça. Não tem juiz, não tem crise, não tem circunstância. Quando Deus decide dar livramento, Ele coloca a mão e o impossível acontece. Deus abre porta e ninguém pode fechar. Quantos de vocês têm coragem de declarar que a porta que Deus abre, ninguém fecha? Isso é bíblico, isso é profético. E Deus, Ele não abre uma porta só para nos abençoar. Deixa eu abençoar o Luiz Guilherme agora, deixa eu abençoar a Jordana. Gostei dela, gostei dele, deixa eu abençoar essa pessoa. Não. Não é por mérito, mas é para se cumprir um propósito eterno. Por isso que você tem que ter o seu coração, a tua mente alinhado com o céu. Amém? Então vamos orar no nosso devocional hoje? Se você puder, e você pode, põe a mão em cima da Bíblia e feche os olhos. Deus Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, glorificamos o Senhor, que é digno de honra, digno de glória, digno de ser exaltado em nome de Jesus. Pai, que esse momento de comunhão, esse momento de devocional, possamos entender a Tua palavra. Porque o Senhor falou comigo, eu quero transbordar no coração dessas pessoas, Senhor. Vai à frente do nosso dia, livra a gente de pessoas mal intencionadas, de acidente, de tragédia, de assalto. Acampa anjos ao nosso redor e ser com a gente em nome de Jesus. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Diga, Pai, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Eu sei que eu tenho muitas lutas, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Diga, no Senhor eu sou mais que vencedor. Diga, Deus, eu prometo não esquecer de Ti quando a porta se abrir, em nome de Jesus. Amém.
Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler com vocês o versículo 8 hoje. E eu vou grifar o versículo 8 que diz assim: Conheço as obras, capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse, que você realiza. Conheço as obras que você realiza. Apocalipse, capítulo 3, é uma carta à igreja de Filadélfia. Amém? Fiel, uma igreja fiel, apesar das suas limitações. O Apocalipse capítulo 3, o versículo que a gente lê, começa ali no 7, mas estamos lendo o 8. É uma carta à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, apesar das suas limitações. Quer ver só? Leia o versículo 7, um pouquinho antes. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Vou grifar essa parte que diz: que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Somos incrédulos quando duvidamos do poder do nosso Deus. Limitamos Deus de acordo com as nossas limitações. Porque a mão do homem não pode, a gente acha impossível para Deus. Consegue entender que aquilo que o homem não pode, Deus pode? A última palavra não é nossa, a última palavra é de Deus. E a porta que se fecha, a porta que se abre quando estamos alinhados com o céu, não é só para abençoar a nossa vida, mas é para se cumprir um propósito divino. E o propósito maior é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você pode dizer: Senhor, eu coloco a minha vida à disposição para glorificar o teu nome. Aí o versículo 8, a gente lê dizendo: Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, diga amém, Jesus, a qual ninguém poderá fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta aberta, eu até anotei aqui para ler para vocês, é um sinal de um acesso divino. A porta aberta é sinal da mão de Deus. A porta aberta é sinal do poder de Deus. Lá em Isaías 22 tem um versículo que nos diz que Deus ele abre portas em momentos improváveis, quando a gente menos espera. Já parou para pensar que hoje você estar aqui, você viu o vídeo, recebeu o link, alguém te mandou, apareceu aí no YouTube, você clicou e está aqui. Você está aqui, pode ser Deus te preparando o teu coração para viver nas próximas horas, hoje, amanhã, nos próximos dias, uma porta aberta que ninguém fechará? Aí você diz assim: mas eu não mereço. Mas quem merece? A porta que Deus abre, no versículo 8, ele diz: eu sei que você tem pouca força, você tem limitação, não é mérito, mas você guardou a minha palavra. Você tem acesso à graça de Deus. A graça é o favor de Deus. Consegue entender? Você não merece, Guilherme. Luiz Guilherme, você não merece. Mas eu vejo que você está guardando a minha palavra, você tem me buscado diariamente, então o meu favor se estende até você. Aliás, a graça de Deus já se estendeu quando ele entregou Jesus lá na cruz do Calvário. O maior erro de um seguidor de Cristo é esquecer desse ato memorável, histórico, nobre e amor que foi Jesus naquela cruz. Então a gente aprende no versículo 7 e no versículo 8 que esse Deus é um Deus que abre porta onde não tem parede. Eu quero lembrar, quase todos os devocionais eu falo de José. E eu sempre anoto para ler para vocês. Existe um testemunho mais forte do que José. Deus abriu uma porta para ele, de prisioneiro, injustiçado, caluniado, a governador do Egito. Diga para mim se isso não é um testemunho, se Deus não pegou um escravo e não colocou em posição de honra.
Pedro, quando foi liberto da prisão, do cárcere, Deus abriu uma porta para ele. A porta que Deus abre é para cumprir a sua vontade. José teve a porta aberta, mas foi para cumprir a vontade do Senhor. Pedro foi livre daquela prisão. Deus abriu uma porta para ele, mas foi para cumprir a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é sempre maior e melhor do que a nossa. Aí eu coloquei aqui para mim declarar e pedir que você declare que há diante de você no dia de hoje uma porta destrancada. Você pode declarar isso? Em nome de Jesus, há diante de mim uma porta destrancada. Eu vou acessar, eu vou passar em nome de Jesus por essa porta e ninguém vai fechar, porque o Senhor me abriu. Olha o poder que isso tem. Deus e Pai, eu declaro que diante de mim há uma porta destrancada e eu vou passar por ela, porque foi o Senhor que me abriu, foi o Senhor quem colocou e ninguém fechará. Isso é reconhecer que Deus é perfeito o tempo todo. Isso é reconhecer a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Aí eu quero encerrar o devocional convidando você que está aí, você que leu comigo hoje o versículo 7, o versículo 8, a se manter fiel a Deus até a porta se abrir completamente. A se manter leal e amá-lo quando você também bater e a porta continuar fechada. Ah, mas Deus não me ouviu, a porta não se abriu. Pode ser que ele disse ainda não é o momento. Mas quando essa porta se abrir, você vai viver milagre, você vai viver bênção. Porque é assim que Deus opera e é assim que Deus trabalha. Então, em nome de Jesus, no dia de hoje, eu quero que você coloque no seu coração que a autoridade de Cristo ela é suprema sobre qualquer circunstância. A palavra dele vem para destruir qualquer obra maligna. Só procure alinhar o seu coração com o céu. E é isso que nós fazemos diariamente, semanalmente. Faz um voto com Deus. Eu sei que existem livros de devocionais, e eu tenho alguns que eu até leio, eu gosto de ler. Mas a fonte de qualquer livro de devocional bíblico é a Bíblia Sagrada. Quando você se apaixona pela palavra e você lê um versículo, um salmo, uma mensagem, e você vai plantando isso no seu coração, se eu disser para você, gente, foge do raciocínio humano. O que vai acontecer nos próximos dias, até o dia 31 de dezembro, se você obedecer a palavra do Senhor, Deus vai te colocar num nível onde portas se abrirão diante de você. E você vai cair de joelho aí na beira da sua cama e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fará. Faz uma promessa a Deus, de estar aqui dando a Ele a primeira fatia do dia, primeiro momento do dia. Eu tenho o hábito de dizer que é o dízimo do dia, tá bom? Compartilhe o devocional hoje com 3 pessoas que você ama muito, deixa Deus te usar. E se quiser entrar nos meus grupos de orações do WhatsApp, eu vou deixar na descrição do vídeo, link, lista de espera para você solicitar a sua entrada. E eu quero também dar boas-vindas aos membros aqui da comunidade oficial. Todo dia tem gente que abraça a minha comunidade. No primeiro comentário eu deixo um link. Eu tenho colocado o nome lá no óleo de oração. Eu tenho orado todo dia, tá bom? Nos próximos devocionais eu leio alguns nomes, dou boas-vindas aqui publicamente para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.